E aí, beleza? Na aula de hoje, a gente vai ver uma das ferramentas mais importantes na análise de circuitos, as chamadas leis de Kirchhoff. Então vamos lá para o quadro e entender como essas leis funcionam. Gente, hoje nós vamos aprender sobre as leis de Kirchhoff. São duas muito interessantes que a gente tem que aprender, mas antes a gente vai aprender, como pré-requisito para essas leis, a gente tem que aprender o conceito de nó e malha no circuito elétrico. Como exemplo, eu vou usar esse circuito aqui para a gente entender o que são cada um desses nomes e o que eles querem dizer. Um nó é o seguinte, o nó vão ser pontos em que entre eles há um elemento do circuito elétrico, seja ele um resistor, seja ele um capacitor, seja ele uma fonte. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um nó. Aqui, ó, isso tudo aqui é um nó. Isso tudo aqui é um nó. Tá vendo? Por que isso aqui é um nó? Porque entre esse nó e esse nó tem um resistor. Isso aqui também é um nó. Entre esse nó e esse nó tem um resistor. Entre esses nós tem dois resistores. Entre esse nó e esse nó tem um resistor. Entre esse nó e esse nó tem a nossa fonte de tensão. Beleza? Então é isso que é um nó. São pontos em que entre eles há algum elemento do circuito elétrico. A malha é um caminho fechado para a corrente. O que quer dizer? Eu vou pegar aqui, ó, a gente tem, isso aqui é uma malha, isso aqui que eu estou contornando é uma malha. Isso aqui é outra malha. Isso aqui também é outra malha. Então aqui a gente tem três malhas. A gente tem esse quadrado aqui, né? Excluindo essa parte. Tem esse retângulozinho aqui. E tem o próprio circuito inteiro aqui também, que é o caminho fechado para a corrente. Caminho fechado onde a corrente passa. Isso é malha. E a gente já aprendeu o que é nó. Por que é importante a gente aprender isso? A gente vai ver agora na lei de Kirchhoff de corrente. Eu coloquei lei de corrente porque já é lei de Kirchhoff, então o nome completo dela é ser lei de Kirchhoff de corrente. Existem vários tipos de abreviações, eu gosto de chamar de LKC, né? Lei de Kirchhoff de corrente. O que diz a lei de Kirchhoff de corrente? Que toda corrente que entra no nó sai. O que quer dizer isso? Aqui, ó, eu fiz um nó do circuito, temos um nó e temos 4 correntes, né? A gente tem I1 entrando, I2 entrando, I3 saindo e I4 entrando. O que diz a lei? Diz que o somatório da corrente que entra, que eu chamei de IE, de corrente que entra, é igual ao somatório da corrente que sai, IS de sai. Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, que I1 que está entrando, mais I2 que está entrando, mais I4 que está entrando, é igual a I3. Então, nesse caso, a lei de Kirchhoff, I1 mais I2 mais I4 vai ser igual a I3. Deixar aqui embaixo, I3. I1 mais I2 mais I4 igual a I3. Tudo que está entrando tem que sair, então o somatório dessas três, a gente acha o I3. Outra coisa importante a gente ver é a lei de Kirchhoff de tensão. A mesma coisa daqui, eita, esqueci de colocar o apelido dela. Eu chamo de LKT, lei de Kirchhoff de tensão. Mesmo raciocínio dessa. O que a lei de Kirchhoff de tensão diz? Que o somatório de potencial dentro de uma malha é zero. O que quer dizer? Vamos pegar como exemplo essa malha aqui, ó. Temos essa malha, certo? Com esses resistores, bonitinho. Pegar essa malha daqui. O que essa lei quer dizer? Que o potencial que a fonte está dando, esse potencial 1, ele vai ser todo gasto dentro dessa malha. Ou seja, dentro dessa malha, a gente vai ter que o 1 vai ser igual ao 2, o 3 e o 4. Por quê? Porque o 1 é uma fonte, então ele está dando energia, e os resistores aqui, eles estão dissipando energia. Então aqui a gente pode falar que o 1 é igual ao 2, mais o 3, mais o 4. Vou anotar aqui, ó. O 1 é igual ao 2, mais o 3, mais o 4. E agora, vamos analisar essa outra malha aqui, que tem um negócio interessante que acontece. Que nessa outra malha aqui, a gente tem 2 resistores. Aí fica meio estranho, né? Você fala, pô, como é que isso aqui vai dar zero? Só que aí o que acontece é algo curioso, que esse resistor aqui, o 3, vai agir como uma fonte. Por quê? Se a gente colocar a corrente do circuito sendo desse sentido aqui, certo? E colocar também os potenciais dos resistores, ou seja, a gente considera como se o resistor fosse algo parecido com o receptor, assim. Então a gente coloca aqui positivo e aqui negativo. Nas pontas, a gente vai ter o seguinte. Lembrando que aqui é positivo e aqui é negativo.
quando a corrente passa, a corrente entra no positivo e sai no negativo, a gente vê uma perda de potencial, certo? Como essas duas correntes estão no mesmo sentido, essa corrente aqui vai entrar no negativo e vai ser pelo positivo. Essa corrente aqui vai fazer o contrário que ela fez dessa, que essa aqui entrou no positivo. Então, em vez de dissipar energia, esse resistor vai atuar como fonte nessa malha. E a gente vai ter, então, aqui que os 3 vai ser igual a 5. E aí é justamente isso que a gente tinha visto em associação de resistores, né? Porque temos resistores em paralelo e a gente sabe que a tensão em cada um dos ramos é a mesma. Por isso que eles estão em paralelo. Com isso, a gente entende as duas leis de Kirchhoff, entendemos o conceito básico de nó e malha, e na próxima aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo, beleza? E eu espero ver você lá. Até a próxima aula.